Igreja linda, maravilhosa, feliz ano novo para todos. E o ano novo tá aí, chegou, 2022 já é real na nossa vida. E com esse ano, junto com esse ano novo, chega também a tomada de muitas decisões. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja decidiu, depois de muita oração, né, que este ano é um ano de posicionamento. Gente, é um ano de posicionamento. É um ano de entrada na Terra Prometida. E entrar na Terra Prometida tem gigante, tem muita luta, tem que vencer, tem que ir para a batalha. Mas nós não vamos sozinhos, nós temos um Deus que vai junto com a gente. E nesse posicionamento, eu gosto muito do texto que foi escolhido, quando Josué, ele se posiciona e ele diz assim lá em Josué 24:15, né? No finalzinho, gente, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos ao nosso Deus vivo. Só que servir a esse Deus, este ano de 2022, promete muita coisa. Então promete o quê? Que nós vamos sim ter que tomar decisões durante este ano, decisões de leitura da palavra, decisões de busca no secreto, decisão de oração mesmo, decisão de jejum, decisão de me aproximar cada vez mais do Deus, do nosso Pai maravilhoso. É uma decisão que nós temos que tomar. Não estamos sozinhos em nenhuma delas. Estamos juntos. A igreja tem lançado aí para vocês, para mim, eu já tô lá no grupo. Nós lançamos a leitura, tá lá, 66. Você vai ter a oportunidade de ler os 66 livros da Bíblia em um ano. Talvez você já tenha feito esse propósito muitas vezes, só que agora você vai fazer com um grupo, junto com uma turma que vai estar empenhada nessa leitura, vai estar te animando. Então eu quero que você participe. Você deve ter recebido o link. Se você não recebeu, você manda uma mensagem para nós no grupo da igreja e nós vamos encaminhar para você. Mas você deve ter recebido aí. De qualquer forma, eu quero dizer que independente das decisões que nós vamos ter que tomar neste ano, independente dos posicionamentos que nós vamos ter que tomar neste ano, eu amo demais Isaías 40:31, que diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar estacionados, nós vamos ser fortalecidos pelo Senhor, porque seja a luta que vier, aconteça o que acontecer, o Senhor vai renovar as nossas forças. E aí ele continua aqui: eles subirão, eles se elevarão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, e eles caminharão e não desfalecerão. Então, esse posicionamento, lembra, você não vai estar sozinho, você vai estar junto com uma igreja, você vai estar junto com um Deus que vai à tua frente e que luta a tua batalha. Ele batalha por você e com você. Nós não vamos estar sozinhos. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus incrível, maravilhoso. Deus, o Senhor é demais. Nós te amamos, nós declaramos aqui, Senhor, o nosso amor, a nossa alegria em te servir e de nos posicionarmos, Senhor, em buscarmos a tua presença, em desejarmos o Senhor conosco. E agora eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor fortaleça a Igreja Cristã da Família de Santos, que o Senhor fortaleça o teu povo aqui, ó Pai, para que busque, para que se empenhe, para que se posicione, Senhor, em ser um povo abençoado, diferenciado, um povo abençoador, não somente aqueles que esperam a bênção, mas aqueles, ó Pai, que querem ser os portadores da bênção para outros, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com cada família, que seja um ano, Senhor Deus, onde nós vamos nos posicionar, em nos encontrarmos contigo todos os dias, em termos um tempo exclusivo contigo, em lermos a tua palavra, em te buscarmos sim em jejum e oração, ó Pai, em nome de Jesus. Usa a tua igreja nessa terra, Pai. Faz a diferença, Senhor, através de nós no canal 6, que nós possamos ser usados, que aquele lugar em breve ele seja muito pequeno para tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.
começar o ano louvando ao Senhor, amém? Agradecendo a Deus por todas as coisas, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas orações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, movendo em fé. Ousadia vou romper com sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar.
maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Vamos agradecer ao Senhor agora por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida, amém? Por esse ano que se inicia, pelas bênçãos que o Senhor tem separado na sua vida para esse ano, preparado para cada um de nós. Vamos cantar com alegria. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Fazer tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Oi, igreja, a paz do Senhor, tudo bem?
Antes de mais nada, eu quero aqui desejar, e a minha oração é que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, ela possa invadir o seu coração nesse momento, invadir a sua casa, em nome de Jesus. E como diz a palavra de Deus, que ela possa guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Saiba disso, meu irmão. Saiba que o Senhor é um Deus onipresente. Ele está aí, aonde você está, aonde essa palavra, onde essa conexão está chegando, o Espírito Santo de Deus, ele está te ouvindo, em nome de Jesus. Isso conforta o nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que a palavra dele nunca volta vazia. É porque ela sempre ensina algo a nós, ela sempre ministra algo no nosso coração, ela sempre mostra o amor, a grandiosidade do amor dele por nós. Então eu aqui te convido essa noite, abre o seu coração, entregue o seu coração ao Senhor. Ah, Nando, eu já sou cristão, entrega de novo, meu irmão. Abre o seu coração, entra na presença dele sem ressalvas, amém? Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está aí na sua casa, está querendo ministrar, está falando contigo, em nome de Jesus. Vamos passar aqui para o nosso momento de oferta e de dízimo, e antes de ler aqui a palavra de Deus, eu quero aqui ressaltar e lembrar que esse momento aqui é para nós, membros da Igreja Cristã da Família de Santos. Nós já fomos ministrados, já fomos ensinados o valor da oferta e do dízimo ao Senhor, amém, queridos? Então abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 4, já que estamos no primeiro culto do ano, já que estamos no primeiro domingo do ano de 2022, trago aqui o primeiro relato na Bíblia de uma oferta ao Senhor. Aqui, Caim e Abel, eles trazem uma oferta ao Senhor. Aqui no versículo 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Aqui nós temos um texto conhecido muitas vezes por nós, duas ofertas, dois irmãos, viviam ali no mesmo ambiente familiar, eles entregaram uma oferta ao Senhor, cada um entregou uma oferta. E aqui eu trago aqui dois pontos, pelo menos muito importantes para mim. O primeiro é de que os dois entregaram uma oferta, os dois ali entregaram algo ao Senhor, só que o Senhor aqui ele reconheceu, ele se agradou da oferta de Abel. Então muitas vezes não se entregamos, não entregamos, o que o Senhor quer saber é como está o nosso coração. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração de entregar, de reconhecer, porque a oferta, meu irmão, ela reconhece, ela entrega ao Senhor, nós entregamos ao Senhor aquilo que Ele já nos deu e nós reconhecemos o Senhor como o Senhor da nossa vida. É isso que Abel fez. Abel trouxe da primícia do seu rebanho, ele trouxe do melhor, da primícia. Caim, ele trouxe uma oferta ao Senhor. Só que Caim não reconheceu o Senhor. Tem um teólogo que eu gosto muito que fala que Abel, ele trouxe duas coisas que o Senhor, ele tanto se agradou dele. Ele trouxe oferta ao Senhor, mas junto com a oferta ele trouxe das primícias, ou seja, ele reconheceu que o Senhor, ele é o Deus autor da vida, que tem ali a sua primícia ali de tudo que é mais importante para Abel, ele entregou ao Senhor. Então, queridos, o segundo ponto que eu trago aqui, o texto, ele diz para nós: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, ele não se agradou. Sabe, meu irmão, o que eu aprendo com isso? É que o Senhor, ele coloca aqui a palavra de Deus, diz que ele se agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro é a pessoa e depois é a oferta. O que eu entendo com isso, eu costumo dizer que eu amo a palavra de Deus por conta dos detalhes dela. O texto não diz agradou-se o Senhor da oferta e de Abel, não. Ele fala primeiro o nome, depois a oferta. O Senhor, ele tem muito mais interesse de saber como está o nosso coração do que a quantia que nós vamos entregar e devolver ao Senhor. Porque lembre-se que o Senhor, ele é o Deus de todo ouro e toda prata.
O que mais interessa para o Senhor, meu irmão, e aqui finalizando esse momento, é como está o nosso coração para esse ano. Como está o nosso coração, o que nós queremos agradar o Senhor esse ano, tanto nas ofertas, tanto na nossa vida devocional, na leitura da palavra, na oração, em jejum, nas disciplinas espirituais, o que o Senhor tem requerido de nós há tantos tempos talvez, e nós não damos prioridade. Abel deu a prioridade, Abel deu a primícia. Meu irmão, estamos no começo de um ano, no começo de um tempo, no começo de um tempo novo, como igreja, como pessoas, como família. Eu te animo em nome de Jesus, que nós juntos possamos entregar ao Senhor primícias. E aqui não é só de oferta, eu me estendo um pouquinho mais, mas é primícia em oração, primícia em leitura da palavra, primícia em comunhão com o Senhor, primícia de andar com o Senhor, primícia de fazer cultos na sua casa com seus filhos, de orar com eles, cultos domésticos, primícias ao Senhor, que nada e nem ninguém possa substituir o Senhor na sua vida, o Senhor na minha vida, que nós possamos entregar ao Senhor as primícias que Ele merece. O nosso Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o nosso Pai, nosso bom pastor, é a nossa estrela da manhã. Ele merece, meu irmão, Ele é o nosso Rei, Rei dos reis. Se nós temos vida hoje, fôlego de vida, é porque Ele renovou as misericórdias dEle nas nossas vidas. Então, eu te convido aqui essa noite a ofertar, a dizimar. Mais do que isso, te convido aqui essa noite a se colocar diante do Senhor e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e entender que Ele quer que nós entreguemos a Ele esse ano como primícia ao Senhor. Talvez seja uma hora do seu sono, não sei, talvez seja algo que você deveria ter começado a fazer e não começou, não sei. Eu sei o que eu preciso e vamos começar a fazer como família, em nome de Jesus. Então, fique bem, queria orar por você, queria que essa palavra pudesse, em nome de Jesus, fazer morada no seu coração, amém? Feche seus olhos, por favor, Senhor. Estamos aqui, Jesus, reunidos como família, como corpo. Deus, eu te peço, primeiramente, Senhor, Espírito Santo, Deus, fala aos nossos corações, fala qual é a primícia, fala qual é a primeira parte, Deus, querido, que Tu tens, Senhor, esperado de nós. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala conosco, mostra-nos, Senhor, através da Tua palavra, através de oração, Deus, através da comunhão com a palavra de Deus, ministra os nossos corações. Eu te peço também, recebe essas ofertas, recebe os dízimos, Senhor, que estão sendo entregues na Tua casa. Deus, que cada, Senhor, recurso possa ser, Senhor, usado de uma maneira sábia. Deus, querido, que o Teu reino cresça. Abençoa desde já, eu te peço, a vida, Senhor, do pastor Evandro, da Sandra, a vida dos líderes da nossa igreja, a reforma, nos ajuda a avançarmos. Muito obrigado, porque essa semana nós avançamos, muitos detalhes. Continua nos animando e continua dando destreza a nós, que nós como igreja possamos avançar. Isso é um desejo do nosso coração. Recebe o nosso culto, recebe, Senhor, esse momento aqui tão especial. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te use, que Deus te capacite. Que esse seja um ano novo mesmo, com novidades, com projetos novos, com alegria, com o renovo do Senhor na sua vida. Eu desejo no meu coração, em nome de Jesus, amém. Grande beijo, até a próxima. Tchau. Queridos, a paz do Senhor. Eu creio que você já foi abençoado hoje, através do louvor, através de cada momento de ministração desse culto. E estamos aqui, nossa primeira pregação, nossa primeira mensagem do ano. Então eu peço a Deus que Ele possa me usar e você possa ser muito abençoado essa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por mais um ano que se inicia. Te damos graças, ó Deus, pelo segundo dia desse ano, primeiro culto, Deus, primeiro momento em que nós prestamos culto, Senhor, a Ti, com nossas famílias, Senhor, todos
no nosso culto online ainda, até que a nossa igreja esteja pronta para receber, se o nosso local de cultos esteja pronto para receber os cultos presenciais. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor use a minha vida, que o Teu Espírito Santo possa, nesse momento, ministrar através da minha vida, Senhor, na minha vida e através da minha vida, para que todos os irmãos sejam abençoados. Fala conosco essa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos ler. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amados, o foco da Igreja Cristã da Família esse ano tem como base a última frase desse versículo. E nós temos como título deste ano, com a palavra para ser o foco da Igreja Cristã da Família esse ano, é posicionados. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse foco ele não foi escolhido ao acaso. Vocês vão poder ver aqui durante essa ministração. Conselho, diretoria, pastores da Igreja Cristã da Família se reuniram, oraram e concordaram sobre esse tema, sobre esse foco para a nossa igreja esse ano. E eu quero usar como exemplo, para estar explicando isso para vocês, a vida de Josué. Começando aqui com o próprio personagem bíblico que tem tanto a nos ensinar, que o homem de Deus foi Josué. Um exemplo tremendo para as nossas vidas. Quem era Josué? Josué, ele era o servidor de Moisés. Ele servia Moisés. Josué esteve com os primeiros espias, os 12 espias que foram enviados para a Terra Prometida, antes que eles tomassem a terra. 12 espias foram enviados e Josué, juntamente com Caleb, estava com aquele grupo que foi enviado para espiar a terra. E somente ele e Caleb creram que Deus os poderia colocar na terra prometida, vencer os gigantes, tomar posse da bênção que Deus tinha para o seu povo. E para que isso acontecesse, eles tiveram que se posicionar, porque os outros espias não creram. E os outros espias contaminaram toda a congregação. E por causa do posicionamento de Josué e Caleb, eles só não morreram porque Deus não permitiu. E aquele momento em que o povo se revoltou, o povo não creu que poderia entrar na terra prometida, por causa disto, Deus castigou o povo e eles ficaram peregrinando 40 anos no deserto. Exatamente, eles espiaram a terra por 40 dias, por causa disso, para cada dia, um ano, eles foram castigados a ficar na terra prometida porque não creram na promessa de Deus. E somente os jovens de 20 anos para baixo, Josué e Caleb, depois de 40 anos, puderam entrar na terra prometida. Ou seja, toda aquela geração de 20 anos para cima, passados 40 anos, eles morreram, não entraram na terra, e só aquele grupo que tinha 20 anos para baixo, que era considerado, vamos dizer assim, os jovens, as crianças do povo, juntamente com Caleb e Josué, entraram na terra prometida. Depois dos 40 anos, como eu falei, Josué assume a posição de líder no lugar de Moisés, entra na terra prometida, vence junto com o povo dezenas de nações. Foram mais de 30 nações que ele venceu, que ele liderou o povo em vitória. Ele vê milagres tremendos acontecerem, por exemplo, aquele milagre em que ele está lutando contra seus inimigos e o dia está se pondo, ele ora para que o sol pare, para que a lua pare, até que ele possa derrotar os seus inimigos. E ali nós tivemos um dia de quase 24 horas. Faltou um pouquinho para que fosse 24 horas, até que ele derrotasse os seus inimigos. E quando chega na sua velhice, ele convoca o povo, exorta o povo a observar a lei de Deus. E ele diz no capítulo 23, versículo 11: Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. E ele começa dizendo que todos os males viriam sobre o povo caso eles se desviassem de Deus e começassem a servir os deuses
daquelas nações. Vocês irão perecer na boa terra que Deus vos deu. Então o que acontece, queridos? Depois dessa introdução sobre Josué, o zelo dele, nós vemos que o zelo dele, o cuidado dele em fazer a vontade de Deus e para que o povo continuasse fazendo a vontade de Deus, era um zelo tão grande, uma preocupação tão grande. Por quê? Porque ele entendia que com o tempo e com as conquistas do povo, eles iriam começar a se acomodar e, o pior ainda, iriam menosprezar os seus inimigos. Então esse era o temor de Josué. E ele sabia que se eles fizessem isso, eles corriam grande perigo e eles poderiam perder a bênção que eles tinham conquistado, que Deus havia dado para eles. Por isso, no capítulo 24, ele relembra tudo que Deus fez, capítulo 24 do livro de Josué, e exorta o povo a temer o Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. E depois ele faz o apelo no versículo 15, que foi o versículo que eu iniciei o culto. Ou seja, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi o discurso e o desafio de Josué para todo aquele povo. Na verdade, ele estava se posicionando ali em servir a Deus. E esse posicionamento de Josué, ele serve para as nossas vidas. Se posicionou para quando foi espiar a terra, se posicionou no final da sua vida, mostrou o que ele cria e o que a sua família iria fazer, desafiando todo o povo a realmente continuar servindo a Deus. E como eu falei, isso serve para as nossas vidas. Nós devemos em todo o tempo, presta atenção, renovar nossos votos de servir a Deus. Eu não sei se você já fez isso, mas é importante, estamos no início do ano, renova os seus votos, né? Você mesmo, lembra você e lembra a Deus quem você é um servo do Senhor, você entregou sua vida para Deus, para servi-lo, para fazer a vontade dEle, para anunciar as boas novas. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão. Amém, queridos? Então, devemos em todo tempo renovar nossos votos de servir a Deus, lembrar de que temer a Deus é para toda a vida. Guarde isso, temer a Deus é para toda a vida, não é para alguns momentos da vida. E temer a Deus também, a palavra de Deus nos ensina que é o princípio da sabedoria. Quem quiser ser sábio, tema ao Senhor. Servi-lo com integridade e com fidelidade é em todo o tempo, não é de vez em quando. Amém? Você concorda comigo? Servir a Deus com integridade, com fidelidade é o tempo todo, é a vida inteira. Não podemos permitir que a idolatria entre em nossas vidas. E isto pode acontecer de forma bem sutil. Muitas vezes você pensa que idolatria é apenas você adorar uma imagem, você colocar a tua confiança, a sua crença, a sua fé numa imagem. Você pensa às vezes que só isso é idolatria. Muito pelo contrário, ela é bem sutil. As situações e as circunstâncias da vida podem nos levar a trocar nossa confiança em Deus por confiar nas riquezas da terra, por confiar no dinheiro, por confiar nas pessoas, nos homens, e esquecemos que nós devemos colocar sempre Deus em primeiro lugar. Ele está acima de tudo, de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer pessoa. Deus está acima dos bens. É Deus quem cuida de nós. Então não podemos ter nada, não podemos idolatrar nada, nenhuma posição na nossa vida. Deus está em primeiro lugar. A nossa confiança é totalmente nele. Amém, queridos? E Josué e Caleb se posicionaram, repetindo mais uma vez, quando os 10 espias convenceram todo o povo que não seria possível entrar na terra prometida. E naquele momento, eu repito para vocês, eles quase morreram. Mas além de Deus não permitir e castigar toda uma geração por 40 anos, eles dois não só entraram na terra, como também foram muito abençoados. Então, houve posicionamento na palavra de Deus, posicionamento em confiar a Deus, em fazer a vontade de Deus, e depois veio a bênção do Senhor.
Deus os abençoou. Então, e esse posicionamento de Josué me faz pensar em vários sinônimos, várias palavras. Por exemplo, esse posicionamento me lembra perseverança, determinação, coragem, confiança, obediência, vigilância, constância, santidade, fé. E poderíamos aumentar essa lista. E cada uma dessas palavras poderiam servir para nós como uma mensagem, como uma pregação. Amém? Porque todas elas nos lembram que nós devemos ter um posicionamento correto, fiel e íntegro em relação ao nosso Deus, em relação à sua vontade. Amém, queridos? Ainda como exemplo, eu quero usar aqui José do Egito. A gente vê na vida de José do Egito esse posicionamento. De tudo que aconteceu na vida de José do Egito, leia lá no livro de Gênesis. Né? Ele era amado pelo seu pai, seus irmãos tinham inveja dele, aí os seus irmãos venderam ele para não matá-lo, seus irmãos venderam ele para os ismaelitas como escravo. Os ismaelitas o vendem lá na terra do Egito, ele vira escravo na terra do Egito, ele vai morar na casa de Potifar, vai ali ser escravo, cuidar dos bens de Potifar. Ali na casa de Potifar, ele é acusado, sofre uma acusação injusta de assédio sexual, ele vai depois sofrer muito. Eu imagino quantas noites José do Egito chorou, saudade da sua terra, principalmente ainda porque ele foi levado como jovem, saudades do seu pai, né? Numa situação onde ele se sentia inseguro, desprotegido, longe, sem saber se um dia voltaria a ver o seu pai. Mas eu vejo também na vida de José, presta atenção, queridos, o ponto mais alto do seu posicionamento em fazer a vontade de Deus foi quando a mulher de Potifar, que ficava todo dia assediando ele, todo dia seduzindo ele, um jovem, no momento da sua vida em que os hormônios estão à flor da pele, uma mulher que certamente devia ser uma mulher bonita, uma mulher atraente, ficava ali assediando ele, querendo levar ele a se adulterar com ela. O que ele faz? Ele se posiciona. E hoje ele se posiciona em não desagradar a Deus. Ele se posiciona, mesmo que ninguém ali estivesse vendo, foi no momento em que só os dois estavam juntos, ele se posiciona em andar em santidade, em ser obediente a Deus. Isso é posicionamento. E hoje em dia, quando a gente vê um filme engraçado, de comédia, que mostram situações, muitas vezes, de uma mulher linda, né? Uma mulher dando em cima de um jovem e acaba levando ele para a cama, eles mostram aquela cena depois como algo assim, puxa, esse cara se deu bem, olha só, puxa, que sorte que ele teve, né? Tentam criar uma situação que esse cara é sortudo, né? Ou seja, sempre uma ideia errada em relação certo, você pode até falar, é filme, mas não importa, mas é um pensamento de que a pessoa se deu bem. E José do Egito é um exemplo para nós de que se dar bem é servir a Deus, é se posicionar e fazer a vontade de Deus. Então eu digo isso para você, meu irmão, digo isso para você que é jovem, se posicione. Santidade ao Senhor. Amém? O posicionamento de José, a princípio, trouxe prejuízo para a vida dele, porque ele foi acusado de assédio. Ele foi acusado de ser culpado ali. Mas depois, ele sofreu a acusação, sofreu injustamente porque ele foi preso, ele foi para o cárcere, foi ficar na cadeia, mas depois de um tempo, depois de alguns anos ali na cadeia, várias situações aconteceram, que eu não vou gastar tempo aqui falando, onde ele se tornou o homem mais importante do mundo. Ele foi levantado ali para se tornar o governador do Egito, ser usado por Deus, para que ele pudesse um dia se encontrar novamente com seus irmãos, com seu pai, e ser usado para que a família dele, uma família escolhida, fosse preservada. Amém? José, por obedecer, por posicionar, ele viu o plano e o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. E o que dizer ainda de Daniel na cova dos leões, queridos? Você lembra da história? Está lá em Daniel capítulo 6, na época
do rei Dario. O rei Dario tinha Daniel como homem de confiança. O rei Dario ele levantou 3 homens para cuidarem de todo o reino médio e persa naquele período. E Daniel se destacou e se tornou o líder de todos, mas por ele ser um homem íntegro, um homem correto, ele despertou a inveja de outras pessoas, que eram certamente líderes corruptos. E eles, o que eles fizeram? Eles viam que para fazer Daniel cair em pecado ou em descrédito com o rei, só tinha um jeito, era confrontar Daniel com o seu Deus, com a sua fé. Então eles conseguiram convencer o rei Dario a sancionar uma lei onde, durante um mês, ninguém poderia fazer nenhum pedido a ninguém e a nenhum Deus. Se alguém fizesse um pedido a qualquer Deus, uma oração pedindo algo a Deus, e não fizesse esse pedido para o rei, uma coisa absurda, mas se alguém fizesse isso, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. Pois bem, quando Daniel viu essa lei sancionada, ele estava na sua casa. Daniel tinha janelas voltadas para Jerusalém, e 3 vezes ao dia Daniel orava por Jerusalém, orava por Israel, porque ele sabia que Deus tinha um plano para a sua nação. E ele fez a mesma coisa, ele continuou orando, continuou cumprindo a vontade de Deus, aquilo que era o seu chamado, e é óbvio que os seus inimigos viram, contaram para o rei, e por causa disso, Daniel foi preso. Obrigaram o rei a cumprir a lei que ele havia sancionado, e por causa disso Daniel foi preso e foi jogado na cova dos leões. Aquela noite o rei não dormiu, o rei logo de manhã correu ali até onde estava a cova, chegou na porta da cova e gritou: Daniel, por acaso o seu Deus te livrou? Daniel, o rei gostava dele, e o Daniel responde de lá de dentro: ó rei, o meu Deus não viu delito nenhum em mim, e ele fechou a boca dos leões. Grande milagre que Daniel viu, e tiraram Daniel da cova e jogaram dentro da cova as pessoas que tentaram prejudicar Daniel, as pessoas que intentaram contra ele, junto com suas famílias, e naquele momento os leões não tiveram suas bocas fechadas milagrosamente, e eles despedaçaram aquelas pessoas. E por causa disso houve um grande testemunho. Olha o que o rei Dario fez. O rei Dario fez um decreto, isso está em Daniel, capítulo 6, versículo 25 a 28. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que coisa maravilhosa! Vejam que testemunho tremendo deste homem de Deus, que se posicionou em fazer a vontade do Senhor. Sofreu as consequências, mas depois houve uma grande bênção, houve um grande testemunho do poder de Deus, do milagre de Deus, que um ímpio escreveu isso. E ele, como diz, continuou prosperando na terra dos Medos e do Persa, no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Que testemunho que fica para nós, que exemplo para nós. Amém, queridos? Queridos, e o que falar ainda dos amigos de Daniel, que passaram por uma situação parecida? No livro de Daniel, capítulo 3, na época em que o rei era o rei Nabucodonosor, o que ele fez? Ele construiu uma estátua e mandou que todas as pessoas de todos os reinos, todos os povos, todos os seus empregados, quando tocasse ali os instrumentos musicais, eles adorassem a estátua que ele havia feito. A estátua que certamente era era uma estátua dele mesmo, né? Então, ou seja, ele queria ser adorado. E o que esses 3 jovens fizeram? Todo mundo se prostrou e adorou, mas eles 3 se recusaram a adorar aquela estátua. Se recusaram a tomar uma atitude de idolatria que desonrasse o Deus deles, e eles sabiam que eles estavam correndo risco de morte se eles fizessem isso, porque o rei Nabucodonosor era um rei muito violento e que mandava matar com muita facilidade.
E eles sabiam que eles poderiam ser jogados na fornalha quente. E foi o que aconteceu. O rei Nabucodonosor, quando viu aquilo, os homens foram lá, falaram para o rei que aqueles 3 jovens não haviam se prostrado, não haviam adorado a estátua que o rei havia construído. O rei os chamou, os interrogou e deu uma ordem para eles e falou para eles que eles deveriam se prostrar diante da estátua quando voltassem a tocar os instrumentos musicais. E os 3 disseram para o rei: nós não vamos adorar essa estátua, faça o que você quiser conosco, né? E se Deus quiser nos livrar, Ele livra, e se não quiser, nós não vamos fazer. Assim mesmo, posicionados eles estavam. E o rei, com muita ira, mandou aquecer a fornalha 7 vezes, mandou que jogassem os 3 ali amarrados, e os homens que jogaram eles, a fornalha estava tão quente que esses homens morreram. Mas, de repente, quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, o que ele vê? Ele vê não só aqueles 3 jovens soltos, desamarrados, caminhando no meio do fogo, como também um 4º homem. E ele diz assim: veja um 4º homem com eles. E parece um filho dos deuses. Ele viu ali um anjo de Deus, ele viu ali Jesus junto com os 3 jovens andando, e Nabucodonosor fica impressionado e manda eles saírem. Eles saem, e não havia cheiro de fogo, eles não haviam queimado nenhum fio de cabelo, eles não tinham cheiro de queimadura nas suas roupas. A única coisa que queimou foram as amarras com as quais eles foram amarrados ali, algo impressionante, e aquilo impressionou a todos. E isso levou o rei Nabucodonosor a fazer um decreto. Daniel 3, 28 a 30, veja o que esse rei disse. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, ou seja, a palavra dele, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Posicionamento. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Queridos, presta atenção aqui. Olha que exemplo você tira para as nossas vidas hoje. Posicionamento, afronta, retaliação. Mesmo assim, Deus intervém e um grande milagre acontece e o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é exaltado na boca dos ímpios, e aqueles que se posicionam a fazer a vontade de Deus são abençoados, prosperam. Amém? Que coisa triste, são usados para grandes testemunhos. Isso é maravilhoso. No Novo Testamento nós vemos Jesus nos ensinando a nos posicionarmos. Mateus 4, de 1 a 11, narra o momento em que Jesus, logo após o batismo, é levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar 40 dias. Quando termina o jejum, Jesus é confrontado pelo diabo. E como Jesus enfrenta Satanás? Com a palavra de Deus. A cada momento em que um tentador tentava persuadi-lo, ele calava o diabo com a palavra de Deus. Amados, eu queria lembrar vocês agora algo importante aqui. Ontem, dia 1º de janeiro, nós iniciamos a leitura da Bíblia, 66 livros da Bíblia em um ano. E nós, durante a semana, convidamos os irmãos a participarem. Se você ainda não entrou nesse propósito, junto com a tua igreja, você tem a chance de fazer isso hoje. Hoje, após o culto, vá lá, veja lá o WhatsApp que você recebeu, participe desse grupo. Você ainda está no 2º dia, você pode ler 2 dias, o dia 1º e hoje, dia 2. Participe, aprenda a palavra de Deus. A palavra de Deus na tua vida vai fazer muita diferença. A palavra de Deus no teu coração vai fazer muita diferença. Você vai ser muito abençoado. Amém, querido? Creia nisso. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 12, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso, encha-se da palavra de Deus no ano de 2022. Deixe a palavra de Deus mudar a sua vida. Permita que o Espírito Santo transforme a sua vida junto com a palavra de Deus. Amém? Não participe disso, posicione-se.
querido, você vai ser muito abençoado. Gálatas 5, versículo 16 e versículo 17, nós somos exortados através do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte para nós: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amado, a nossa carne é a nossa natureza humana, e ela quer satisfazer seus desejos, seus prazeres. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos entregamos a fazer a vontade do Senhor, ter uma vida de oração, uma vida de conforme a vontade de Deus, confessando pecados, pedindo perdão, buscando o Espírito Santo, tendo tempo de oração, mais nós vamos resistir às paixões da carne, aos desejos da carne. Amém? O texto, ele vai falar aqui, Gálatas 5, 16, 17, se você ler na sequência, ele vai falar das obras da carne, ele vai falar de pecados imorais, pecados que tratam de impureza sexual, ou seja, sexo fora do casamento, adultério, pornografia. Ele vai falar da glutonaria, das iras, das faltas de perdão, de guardar mágoas, da mentira. Tudo isso é a nossa natureza humana, querendo sempre levar alguma vantagem, satisfazer os seus desejos, mas quando fala ali de andar em espírito, buscar a Deus, é a manifestação do fruto do Espírito na nossa vida, que é o amor, que é a paz, que é a fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a benignidade. Queridos, isso é o que Deus tem para nós. E nós temos a manifestação do fruto do Espírito Santo quando nós buscamos a Deus. Amém? Eu queria lembrar você que esta guerra entre carne e espírito, ela só acaba o dia em que nossa vida terrena acaba. Essa guerra é para sempre. Então nós temos que sempre buscar a Deus. Não é de vez em quando. Não podemos tirar férias de Deus. Amém, queridos? Preste atenção. Você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, nós não tiramos férias de Deus. Buscar a Deus é todos os dias. Por isso, aqui, andar em espírito é posicionamento, é se posicionar com Deus todos os dias, é buscar a presença de Deus todos os dias, é ser renovado com a palavra de Deus e através da oração todos os dias. A palavra de Deus nos ensina, Jesus nos ensina lá em Mateus 9 a entrarmos, quando nós oramos, a ir para o quarto e ali, fechada a porta, no secreto, quando nós oramos, Deus vai nos recompensar, Deus vai nos abençoar. Então, tenha um tempo de qualidade com Deus na sua vida, amém? E comece lendo a Bíblia todos os dias. Eu já estou quase encerrando aqui. Eu queria lembrar você, hoje é dia 2 de janeiro. E Deus nos dá várias oportunidades para recomeçar. Ontem nós tivemos a passagem do ano. Esse final de semana nós podemos dizer que ele ainda é a passagem do ano, porque nós costumamos ter o início da semana no primeiro dia útil. Então, se nós pensarmos aqui, nós tivemos uma passagem de ano prolongada, né? Começou na madrugada, meia-noite de sexta-feira, sábado, agora domingo, dia 2. Ainda estamos nesse momento de virada de ano, e esse é um momento de balanço. As empresas fazem balanço, é o tempo de férias escolares, é um momento de planejar a vida. Amém, queridos? É um momento onde Deus nos dá a oportunidade de reconhecermos onde nós erramos, onde paramos, o que deixamos de fazer, o que podemos fazer, onde podemos recomeçar. Deus nos dá recomeços. Deus é o Deus que sempre nos ajuda a recomeçar. Ele é misericordioso. Ele quer que você sempre se volte para Ele. Ele quer ter comunhão com você. Então entenda isso, que Deus oferece um recomeço para você, um recomeço para mim. Amém, querido? Eu vejo na palavra de Deus várias oportunidades de recomeço, simplesmente porque para muitas pessoas, por diversos motivos, acham que suas oportunidades acabaram, passam por situações onde pensam, isso é o fim, agora acabou, agora não dá mais. Isso é mentira, queridos. Sejam em relacionamentos, no estudo secular, nos trabalhos, nos planos, nos projetos, seja o que for, sempre há recomeços. E o recomeço pode ser começar tudo novamente, corrigir os erros ou mudar o que precisa ser mudado,
ou voltar a fazer algo que você fazia, que era bom para a sua vida. Amém? Então aproveite os recomeços. A Bíblia nos mostra recomeços. Eu vejo recomeço na vida de Jó. E que recomeço, irmãos! Deus o abençoou duplicadamente. Ele foi abençoado em dobro, porque ele se posicionou em servir a Deus. Eu vejo o recomeço na vida do rei Manassés. Você conhece a vida do rei Manassés? O pior rei de Israel, o rei que mais levou o povo a pecar no seu tempo, o rei que mais introduziu a idolatria, que desagradou, que afrontou a Deus, que ofereceu os filhos dele a Moloque, sacrificou os filhos dele a Moloque. Ele fez tudo de errado, ele foi para o cativeiro, ele foi preso, o povo sofreu muito, ele sofreu muito, ele foi acorrentado, e lá no exílio ele se arrependeu, e se arrependeu verdadeiramente. Ele pediu perdão a Deus. E Deus restituiu a sua posição de rei. Um milagre. E quando ele voltou para Jerusalém, ele começou a pôr o reino em ordem, começou a tirar a idolatria do meio da terra, ele começou a mudar de vida. Houve um recomeço para a vida dele, houve um recomeço para o apóstolo Pedro. Depois dele haver negado Jesus 3 vezes, você lembra da história? 3 vezes Pedro negou a Cristo e ele recebeu a oportunidade de recomeçar. Vejam que Jesus, quando ressuscitou, ele manda um recado para os seus discípulos e manda que todos eles o encontrem lá na Galileia. E ele diz assim: eu quero que todos e Pedro me encontrem lá na Galileia. Ou seja, Jesus sabia que Pedro precisava ouvir o nome dele para saber que havia uma chance para ele, porque talvez Pedro não ia acreditar. E que recomeço na vida de Pedro. Pedro se tornou, a princípio, ali o líder dos apóstolos. Ele, no Pentecoste, ele foi cheio do Espírito Santo, e ali naquele momento ele fez a sua primeira mensagem, a sua primeira pregação, e quase 3.000 almas se converteram. Que recomeço, amém? Deus tem recomeço para você. Se há arrependimento, ele perdoa e apaga nossos pecados. Olha o que Isaías 43, versículo 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus que nos dá recomeços quando nós nos posicionamos com Ele. Então, tudo isso depende do seu posicionamento. Creia, Deus é contigo. Creia nisso, querido. Eu queria orar nesse final de culto, nesse final da pregação, eu queria orar para que haja um novo recomeço com posicionamento na tua vida. Que você receba, que você aproveite as oportunidades de recomeço que Deus está te dando hoje, este final de semana. Não perca tempo. Recomece a buscar a Deus, recomece a ler a Bíblia, recomece a ler, assim que a igreja abrir, queridos, participe dos cultos de oração online, participe daquilo que nós fizermos, esteja junto, não aceite tirar férias de Deus, amém? Não faça isso, busque ao seu Deus e recomece esse ano de forma diferente e se posicione com Ele. Eu queria orar com você que quer entregar sua vida para Jesus hoje, que quer recomeçar o ano de 2022, fazer um pacto com Jesus, e também você que essa noite quer orar e pedir para que Deus te ajude a se posicionar com Ele. Amém, querido? Eu queria orar pela tua vida, pela tua família. Então, primeira oração para quem quer entregar a vida para Jesus. Eu vou dar uma pausa para que você possa repetir essa oração comigo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, esta noite eu peço perdão pelos meus pecados e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero recomeçar contigo. Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Mais uma vez, eu coloco minha vida nas tuas mãos e te declaro como meu Senhor e meu Salvador. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por todos esses que oraram entregando a vida para Jesus. Abençoa-os, ó Deus, e ajuda-os a andarem contigo. Também quero neste momento, Deus amado, orar e pedir que o Senhor nos ajude este ano a caminhar contigo, a nos posicionarmos, Senhor, a estarmos nos dedicando, Deus, na leitura da palavra, na oração, na comunhão também,
Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nos ajudou a passar mais um ano que ainda um ano de pandemia, foi um ano difícil, o Senhor nos ajudou e nós podemos dizer até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa nesse momento todas as famílias que estão ouvindo esse culto, Senhor, que estão participando desse culto. Estende tua mão sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada casamento, sobre os filhos, ó Deus. Eu peço que o Senhor ajude todos a andarem conforme a tua vontade, a se posicionarem, Deus, a uma vida de santidade, Senhor, a se posicionarem, a terem uma vida, Senhor, de obediência, de perseverança, Deus amado, de dedicação a ti, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda todos aqueles que estão hoje lembrando de renovar os seus votos, ó Deus, os votos daqueles que um dia entregaram a vida para Cristo, votos de fidelidade, Senhor, do nosso chamado, pois o Senhor nos chamou para ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço, Deus, que esse ano seja um ano de muitos batismos, de ganharmos muitas almas para Cristo, de grande colheita. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe ali a igreja, nesse novo local, Senhor, onde nos reunimos, Pai, para que ali, Senhor Deus, no canal 6, nós possamos manifestar a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, sejam ouvidas nossas orações ali, que os nossos vizinhos sejam abençoados, que haja paz na vida dos vizinhos, que a tua presença alcance os corações, as mentes, que todo engano, toda incredulidade, Senhor Deus, toda hostilidade caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo e se manifeste na vida de todos a tua vontade e o teu querer, e que esta igreja cumpra o teu propósito naquele lugar, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa todos os meus irmãos, abençoa o trabalho de todos, que haja prosperidade na vida de todos aqueles que estão empregados, Senhor, que portas de emprego se abram, abençoa os empreendedores, os empresários, os vendedores, que haja bênção sobre o trabalho de todos, Senhor. Providência, Senhor Deus amado, que a tua providência esteja em cada vida, em cada casa. Senhor, abençoa a saúde dos meus irmãos também, livra-os de todo mal. Nós te damos graças, te agradecemos pelo teu grande amor e pelas tuas misericórdias. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente. Tenha um feliz ano novo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, glória a Deus por mais um culto, por mais um tempo de adoração, estarmos prestando culto ao nosso Deus. Amém? Que você tenha uma semana maravilhosa. Quero lembrar que a nossa programação essa semana, amanhã, temos a nossa reunião de oração no Zoom, às 20 horas. Querido, participe, não se isole, não fique sozinho, vamos orar juntos. Temos enviado às terças e às quintas, através do WhatsApp, os grupos de oração que continuam orando até que a gente volte para os cultos presenciais. Quarta-feira é o nosso tempo de oração também no Instagram, às 20 horas. E domingo que vem temos culto novamente. Vamos estar avisando vocês durante a semana se esse culto vai ser online, se ele vai ser presencial, de que forma. Mas através do WhatsApp nós vamos estar mandando os avisos e falando para vocês também sobre o andamento da obra, tá bom? Então é isso, queridos. Mais uma vez, quero lembrar você do nosso desafio de ler os 66 livros da Bíblia este ano. Participe! Terminando o culto aqui, se você ainda não entrou, se você ainda não se inscreveu, vá lá no WhatsApp, veja o link que você recebeu, entre ali, participe, vamos ler a Bíblia juntos. Amém? Hoje é dia 2, então dá para você começar e participar desse desafio também. Vai ser bênção para a tua vida. Amém? Então vamos orar? Senhor, mais uma vez obrigado pela noite que o Senhor nos deu, por esse culto abençoado, pela tua palavra. Abençoa cada casa aqui representada, cada lar. Abençoa os nossos irmãos. Que a tua bênção, Deus, como nós temos pedido, esteja sobre a vida de todos, a tua direção. Que haja sempre nos nossos corações gratidão, alegria. Obrigado por mais este ano que se inicia, Deus amado. Somos gratos a Ti, como foi pregado esta noite. Somos gratos a Ti pelo posicionamento, pelo recomeço que o Senhor nos oferece em todo o tempo. Muito obrigado, nós oramos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com toda a igreja de Cristo espalhada na terra. Amém e amém. Deus te abençoe tremendamente. Boa noite.